Olá pessoal, está começando mais um único, exclusivo, peculiar Engrena Cast. Muito prazer, eu sou o Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação. E ó pessoal, antes de nós começarmos aqui, que nós vamos falar sobre uma empresa que está entregando um resultado fora da curva, que é a GTEC, eu peço para você para curtir, seguir, compartilhar o nosso canal. E aproveitando também, para você que tem interesse em ter um podcast, a LF Studio é a sua melhor opção. Aqui é a minha segunda casa e o Engrena Cast assina embaixo. Pensou em podcast? LF Studio. Rapazes, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui contar a história da empresa, o sucesso de vocês. Eu sou apaixonado com histórias. A GTEC hoje, não tem dúvida nenhuma, está literalmente resolvendo problemas nas clínicas, né? Então, diferenciais, história de vida, tudo isso daqui nós vamos conversar. Eu poderia ler o currículo aqui de vocês, que é bem extenso, mas vou passar a bola para vocês. Se apresente para a gente. Bom, vamos lá. Meu nome é Fabrício. Trabalho já nessa área de manutenção em equipamentos de diagnóstico por imagem há 17 anos. Uau. Comecei em 2007, então já tem um tempinho aí de carreira, né? E juntamente com o Leonardo, né, que é meu sócio, nós fundamos a GTEC em 2015. Legal. Tá? Nós trabalhávamos para um fabricante muito grande, acho que o maior inclusive aí, né? O líder de mercado. E eu por 9 anos, o Leonardo acho que por uns 7, 8 anos, um pouco menos que eu. E em 2015 houve um desligamento da nossa parte ali com a empresa. E aí que nasceu a GTEC, né? Trocávamos uma ideia já antes desse desligamento, já tinha uma ideia já em mente. E quando veio, né, literalmente o pé na bunda, foi o empurrão ali pra gente começar, né? Valeu, manda aí. Pois foi naturalmente assim, mas assim, não simplificando, detalhando um pouco mais, né, essa questão, né, a gente encontrou-se, né, assim, no cliente, onde eu trabalhava numa empresa, o Fabrício trabalhava em outra, né, Sim. trabalhava na Toshiba, ele trabalhava na GE, então a gente acabou se esbarrando lá, né, no próprio cliente, ali a gente começou a conversar, acabei indo para a GE também, né, trabalhando juntos. E num belo dia, que a empresa mudou todo o ramo de atendimento e tal, que a gente foi, literalmente, né? Fomos empurrados para fora, né? Aí a gente costuma até brincar, né? Que a gente estava falando, né? Que também saudoso, né? Silvio Santos falava muito, né? Que quando o diabo fecha uma porta, Deus abre uma janela. Legal. Então a gente acabou nessa adversidade, né? Acabamos levando à frente, né, um plano que a gente tinha, né? Que já era de desenvolver um trabalho personalizado com a nossa cara e tudo mais, de atendimento ao cliente. Então a gente, ali, naquela adversidade, a gente falou, vamos colocar agora em prática, né, na verdade, esse plano? Bom, vamos embora. Foi aí que a gente começou a empresa e estamos aí no mercado até hoje, né? Quase 10 anos. E ó, pessoal, 2 minutinhos de conversa aqui. Léo e Fabrício já liberaram a primeira bênção aqui. Não existe condição perfeita. É claro que eles tiveram uma necessidade e tomaram a decisão de dar um passo. Isso é muito legal. Agora, conta pra gente. A GTEC, ela nasceu através de uma necessidade. Eu entendo que são 2 pessoas que trabalhavam em empresas diferentes, se encontraram, tiveram uma ideia e startaram um projeto e hoje vocês são referência. A grande pergunta é, como que surgiu assim, o momento exato, precisamos criar uma empresa para solucionar vários problemas. Como que surgiu? Conta pra gente a história. Bom, a aceitação nossa, né, como funcionário dessas empresas já era muito bom. Né? A gente tinha uma relação já direto com o cliente, onde o cliente mesmo falava, cara, gosto demais do seu atendimento, né? Se um dia você sair da sua empresa, não esquece da gente. Então, quando houve esse desligamento, foi algo automático, sabe? O próprio cliente nos procurava, queria um atendimento já direto. Então, assim, isso já também nos motivou. Nós pensamos, cara, não estamos começando do zero. Já estamos começando já com, né? Já tá ali com a situação andando. Sim. E a aceitação foi muito boa. Todos os clientes que nós visitávamos após, né? Já com a GTEC, éramos bem recebidos. Né? Tanto é que hoje hoje não, já há muito tempo, prestamos serviço aí para os grandes hospitais e clínicas, não só de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte nós temos aí Mater Dei, Felício Roxo, Grupo Aliar, dentre outros, mas também no estado, né? Que legal. Então o estado todo
né, as grandes cidades, as grandes clínicas, nós estamos ali, né, prestando solução para o pessoal, né? Ou seja, na área de manutenção, ou suporte técnico, ou até mesmo na venda de equipamentos seminovos, onde nós ingressamos aí há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás. Legal. Ô, Léo, conta pra gente. De funcionário a empresário. É uma pergunta, assim, muito direta, que o EngrenaCast nós temos a essência de falar sobre as engrenagens, principalmente da vida e a parte profissional. A pergunta, qual a habilidade que você teve que desenvolver sendo empresário que você não tinha como funcionário? Isso é bem curioso, né? Que, como o Fabrício falou, né, a gente sempre teve ligado ao atendimento direto do cliente. Ou seja, nós éramos, né, engenheiros de campo. Ou Legal. seja, a gente estava direto no cliente, tratando direto com ele. Tinha vezes que a gente burlava um pouco o sistema da empresa para tentar atender melhor o cliente. Então tinha vezes que a gente estava lá, o cliente parou, ele vai ligar numa central, essa central vai fazer uma triagem, um telemarketing, vai demorar 3, 4 dias para retornar para o cliente e tal. Então nós éramos orientados, siga o processo, não bule o processo total. Mas para esses clientes que a gente tinha uma proximidade, que via essa necessidade de atendimento ali, né, mais urgente e tal, que lida com saúde, né? Então a gente fazia o quê? A gente passava, às vezes, o nosso telefone direto para o cliente, para que tivesse esse primeiro contato, para a gente conseguir agilizar um processo de atendimento, de pedido de peças e tal, de reposição. E o tempo é dinheiro e o cliente fica insatisfeito com isso. Então já era uma coisa que a gente enxergava dentro do fabricante, que é uma empresa muito grande e que ela tem muito processo. Então, esses processos, às vezes, ele traz uma certa trave. Engessa tudo, né? Engessa. A burocracia muito grande, ela é cansativa, né? Então, assim, a gente tinha essa visão lá atrás, então a gente sempre foi linha de frente do negócio. Quando a gente começou a empresa, a gente também levou essa visão de ser linha de frente, de atender o cliente, fazer todos os processos. Para mim, a parte mais complicada dessa questão toda foi desmembrar esse atendimento direto ao cliente, ou seja, essa linha de frente, para passar para a parte de gerenciamento. Então, essa parte de gerenciamento hoje, delegar, acompanhar, cobrar e tal, essa parte que para mim foi a parte mais complicada, né? Mas que, na medida do possível, né, a gente vai trabalhando ela, vai fazendo com que ela aconteça melhor. Então a gente faz o treinamento hoje dos nossos colaboradores, né, e acompanha eles no dia a dia. Né? Nem nada é um mar de rosas, mas seguindo o processo que a gente colocou, que a gente tinha lá atrás do fabricante, e que depois, com a experiência da empresa nossa, então hoje a gente consegue colocar o nosso processo e consegue acompanhar melhor os funcionários. Muito interessante. E vocês falaram de uma coisa que é extremamente importante, que é entregar algo a mais. Por mais que tinha um padrão da empresa, mas vocês viam que, gente, não é engessado, tinha momentos que tinha que entregar mais e fazer mais. Humanizávamos o processo, literalmente. Exatamente. E essa é uma essência muito forte da GTEC hoje. E vocês aplicam hoje, como que é esse... Se eu fosse pedir para vocês falarem 3 diferenciais da GTEC, o que vocês contariam pra gente? Olha, eu acredito que hoje a base nossa mais forte é honestidade, pontualidade, que isso a gente não abre mão, né? Tem que ser correto, tem que ser certo. Você fez um trabalho para o cliente, ele tem que ser satisfatório, ele tem que ser legal. Só um ponto, assim, honestidade não quer dizer que o fabricante e outras empresas não sejam honestos. Um diferencial nosso, só pegando uma brecha aqui no que o Léo falou, é a questão da facilidade e de tornar algo econômico para o cliente. Só um exemplo. O determinado equipamento de um fabricante X queimou uma fonte de alimentação que custa 50 mil reais, certo? Tem casos que a fonte apenas queimou um fusível. O fabricante não quer saber, cara. O fabricante vai chegar lá, vai pegar a fonte, colocar uma nova de 50 mil reais e aquilo ali não tem conversa. Sim. Não tem alternativa. Já no caso, né, nosso, não. A gente vai estar chegando no cliente, vamos desmontar, vamos ver se tem alguma coisa a ser feita no local. Tem dia que realmente é literalmente isso. Um fusível que custa 3, 4 reais, você substitui e, poxa, você salvou uma fonte do cara de 50 mil reais. Que legal. Porque salvou, não, você, né, evitou com que ele gastasse aquilo. Sim. E ele vai pagar só a nossa hora técnica, o deslocamento, enfim. Então o custo vai baixar bastante, né? Pode voltar no raciocínio aí, cara, desculpa. Exatamente, mas é isso mesmo. Porque essa parte de ser correto com o cliente tem que ser uma base bem feita para ter a confiança do cliente. Então, graças a Deus, né, desde que éramos
funcionários dos fabricantes lá atrás, né? E depois que a gente veio montar a AGTEC, né? A base dela era sempre baseado nessa parte correta e da confiança do cliente em nós. Sim. Então, várias e várias vezes, a gente até cita para os nossos colaboradores, né? Que a gente chegava na clínica, na recepção cheia, tinha lá um representante de remédio, enfim, aqueles prestadores de serviço, né? Que são da área mesmo, né? Naturalmente falando. E a gente tinha uma confiança tão grande do médico ali, da clínica, que inúmeras vezes, mas assim, a gente não dá nem para contar quantas vezes isso ocorreu, que a gente chegava na recepção e falava, como é que vai, tudo bem? Eu queria falar com o doutor fulano de tal, por exemplo, o nome lá. Ele parava a agenda dele e nos recebia. Sim. Por quê? Porque ele entendia que, primeiro, nós prestávamos um serviço essencial para ele, né? Obviamente, mas que ele tinha confiança no nosso trabalho. Então, a gente sempre teve essa aceitação boa, porque o médico não enxergava a gente como... Não, peraí, essa empresa veio aqui só para tomar o meu dinheiro. Veio aqui para me empurrar um serviço. Não, a gente vinha lá para ofertar um serviço que era importantíssimo para ele, para que o serviço dele funcionasse bem. Sim. E que ele podia confiar no nosso trabalho. Então, várias e várias vezes a gente sentou na mesa com o médico, com o proprietário das clínicas, enfim, né, gerentes, né, e eles sempre nos olharam nos olhos, a gente também, né, pro outro lado, e havia sempre essa confiança. Então, de médicos também chegaram e falaram assim, ó, toma a chave da minha clínica, você fica aí mexendo, quantas vezes nós viramos até noite em cliente, né, obviamente, né, a gente gosta de mulheres, lá né? Ele. E, né? Com certeza, né? Mas assim, cada um numa sala, né? Mas a gente chegou a virar a noite em clínica mexendo em equipamento de médico porque ele tinha agenda no outro dia cedo. Então isso era confiança. Então, só para resumir, primeiro seria a questão, né, que hoje em dia não, acho que desde sempre todo mundo olha muito a questão também do custo, né? Então o nosso custo ele é diferenciado em relação ao fabricante e não com menos qualidade, tá? Como eu te falei, a experiência que nós temos hoje na área de campo, na área de manutenção e o contato com o cliente chega a ser superior a muitos caras que estão lá dentro do fabricante, muito superior. Tem caras que estão lá hoje que nós treinamos eles quando eles trabalhavam lá na empresa, né? Chegaram depois de nós. Então, além da qualidade do serviço, o preço, a questão do atendimento humanizado, né? Você não vai ligar no 0800, ficar ali 40 minutos com atendimento com um robô. Não, você vai falar direto comigo, ou com o Leonardo, ou com os outros colegas que trabalham conosco. E a resposta é rápido e o atendimento é muito rápido também. Tipo, pode fazer um teste, tem muito cliente aí que sabe disso. Se ligar no atendimento hoje para abrir um chamado com um defeito com equipamento parado, hoje uma sexta-feira, ele vai ter a resposta na segunda-feira de alguém para agendar o atendimento para ele para outra sexta ou até mesmo para, né, dependendo da região que tiver. É muito tempo. Muito tempo. Já conosco, não. A gente tem essa ciência de saber que, essa consciência de entender que o cliente tem uma necessidade extrema, né, do atendimento. Então, poxa, ligou numa sexta, doutor, vou te mandar o orçamento formalizado, o senhor dando ok. Na segunda-feira eu tô indo, no máximo terça-feira, eu vou me virar. A gente vai se virar aqui, montar uma logística onde ele vai ser atendido. Dentro de um tempo reduzido. É isso que eu queria falar. Existe o imprevisto e o previsto. Sim. Como que é a rotina de vocês, por exemplo? O que eu imagino? Vocês estão lá na empresa, de repente liga... Cara, minha máquina parou aqui agora, pelo amor de Deus, eu tô com a recepção lotada e tal. E aí, como que vocês fazem esse ajuste fino para resolver o problema? Porque eu acredito que uma máquina parada, o médico perde dinheiro, muito dinheiro. Isso atrapalha todo um ecossistema de uma clínica. Totalmente. Além de mexer no bolso da clínica, né, na estrutura da clínica, você afeta também o cliente, o paciente, que teve que deslocar da casa dele até aquele local. Né? Quando é uma capital, você tem uma facilidade no transporte, ok, mas tem gente do interior que desloca 2, 3, 4 horas para ser atendido, para fazer um exame de ultrassom, por exemplo, e chega lá, a máquina deu um defeito, e aí, cara? Né? Poxa, aquela pessoa perdeu o dia dela. Então, assim, a gente tem essa consciência. Tanto é que nós prestamos também um suporte técnico, um diferencial também, outro diferencial nosso, esse suporte técnico online. Hoje, né, com a facilidade de comunicação, hoje em dia todos os telefones com boas câmeras, chamada de vídeo. Legal. Tem cada problema que nós conseguimos resolver por chamada de vídeo com o cliente sem ter um custo.
No final de tudo, né, tem hora que é só uma programaçãozinha, uma configuração, e você ajuda aquele médico a resolver o problema, né? E o cara vira para você depois e fala, cara, muito obrigado, quanto que eu tenho que te pagar? Não, doutor, imagina, você não tem que pagar nada, eu não tive deslocamento. Pô, mas você gastou seu tempo. Não, mas a minha função é essa. Quero trazer você aqui pra gente, pra virar cliente. Nem tudo é dinheiro, cara. Sabe? Nem tudo é dinheiro. Muita coisa também, a própria satisfação de agradar alguém é importante, né? E trazer aquela confiabilidade do cliente. Exatamente. E a questão que a gente fala muito, né? O cliente, ele é o principal cartão de visita, sabe? Então, aquele médico que foi bem atendido, com um preço justo, com uma situação que você deu um suporte e o salvou literalmente, ele manda seu nome, por exemplo, no grupo de WhatsApp, seu contato no grupo de WhatsApp, faz um comentário lá no Instagram, ou posta um vídeo no Instagram pra gente, marcando a gente. E, cara, isso traz muito mais retorno do que, né, se você simplesmente fazer ali aquele famoso dar meu dinheiro aqui e pronto. Já aconteceu uma história no sentido de um médico, ele ligou para vocês com um problema lá na clínica, ele não imaginava que iria ser tão rápido a solução e vocês foram lá e resolveram de um dia para o outro, no mesmo dia? Já aconteceu? Conta pra gente uma história dessas. Ah, já aconteceu várias, né? Tem situações que a gente teve ali, né? Que o médico achava, nossa, minha máquina parou, não consigo mais fazer exame. Peraí, doutor. Já teve situações, igual aconteceu comigo, com nós acontece direto, mas na semana retrasada, né? Nós temos um cliente que ele fica lá na cidade de São Francisco. Norte de Minas. Ou seja, você sabe onde é que é Montes Claros, né? Mais ou menos. Então, depois de Montes Claros, Juras perdeu as botas e ainda tem mais uns 500 quilômetros para frente. Vai ser cancelado. Mais ou menos, Você cancelado aí, ó. Então, a minha esposa é de Tamarandiba, norte de Minas, então eu sei o tanto que é longe. Você já conhece lá. Conhece a estrada, né? Então pensa num lugar difícil de chegar. O pessoal do norte de Minas tá vendo aí, né, cara? O preconceito. Conta essa parte aí. Não, mas aqui nós atendemos todo mundo sem preconceito. Tô vendo. Então, mas assim, pensa só, nós temos um cliente lá, que é o doutor Flávio, né? Até cliente nosso de longa data. Sim. E assim, nós atendimos já ele dentro do fabricante, depois passou para nossa empresa, né? Atendimento, né, pessoal ali e tudo. Então, o atendimento sempre direto com ele. E ele também trocou de equipamento também conosco. Então, equipamento também, que é procedência, que a gente também colocou lá para ele. Na semana passada, ou semana retrasada, né? A máquina dele teve um problema. Parou de funcionar. Falei, doutor, é o seguinte, pensemos na logística. Se o senhor mandar essa máquina pra gente, vai demorar a chegar. Se eu for até aí, nossa, também vou gastar um tempo absurdo para conseguir chegar até o senhor. Nós vamos abrir aqui uma exceção, que eu vou fazer esse processo com o senhor por telefone, por videochamada. Que legal. Então, eu em casa, já à noite, é possível? Não, claro, tranquilo. Ele na casa dele, eu na minha casa. Então, nós fomos fazendo passo a passo. E graças a Deus conseguimos restaurar o equipamento. E no outro dia, às 8 da manhã, ele trabalha viajando na região. Então ele faz um atendimento de prefeituras. Então, ou seja, o trabalho dele é muito importante. Porque esse paciente que ele atende nas prefeituras, eles vêm de ônibus, são pessoas de comunidades rurais, né? Então, assim, a gente tem que ter esse trato, né, essa questão humanizada de entender que o nosso trabalho, ele afeta a vida de pessoas. Então, levando para isso, eu falei, não, calma, peraí, não, a situação aqui a gente tem que abrir uma exceção. Tem que ser feita uma coisa diferenciada. Sim. Então, ele sem o conhecimento técnico lá, mas eu aqui em casa, né, de bermudão, tudo bem, tô em casa, mas eu fiz com ele o processo lá de restauração do sistema e consegui recuperar a máquina dele. Isso então, gastando algumas horas, né? Algumas horas. Foi em torno de umas 3h30 de trabalho. Mas a gente conseguiu restaurar a máquina dele, ele ficou muito satisfeito. Cara, putz, você me salvou, porque amanhã, às 8 da manhã, eu consigo estar lá numa outra cidade, né, que é lá na região, e eu vou atender esse cliente. Então, não é só a questão do valor, né, do dinheiro, mas ele conseguiu atender também esse público que necessita desse atendimento de saúde. Muitas das vezes ele é cardiologista, esse paciente com aquele diagnóstico do exame dele pode, talvez, marcar uma cirurgia, algo que vai salvar a vida dele também. Sim. Então a gente tem consciência que o nosso trabalho bem feito, ele impacta lá no final da linha, até na parte humana das pessoas, são famílias, né? Exatamente. Então a gente toca nisso tudo aí, então é onde a gente tem que entender o tamanho do nosso trabalho e da responsabilidade também. Como todo negócio, as empresas do mesmo segmento, uma coisa que eu percebo,
existe uma prostituição de valores. Um cobra X, o outro cobra Y. Vocês enfrentam essa resistência? Aí a minha pergunta é, o que é mais difícil? Fidelizar um cliente e manter ele ou conquistar novos, partindo do princípio que existe essa diferença no mercado? Poxa, excelente pergunta. Cara, realmente isso vai existir em qualquer área, né? Não é uma coisa que não tem como você julgar, não tem como você esquentar a cabeça, porque isso vai existir para sempre, né? Sim. Aquela concorrência desleal, aquela empresa ou aquele cara que presta um serviço porco cobrando metade do que você cobra, 1/3 do que você cobra. Mas isso é o tipo de coisa que não tem como, né, cercar. O que a gente preza muito é pela qualidade do serviço, sabe? Isso a gente fala muito, né? Por exemplo, às vezes tem uma empresa querendo nos contratar, fica meio na dúvida. Eu pergunto o médico, o cliente ou o responsável pelo hospital de qual região ele me fala assim, olha, se você estiver em dúvida, eu posso te indicar aqui 30 pessoas aí próximo, 30 médicos, 30 clínicas próximas de você, que você pode buscar referências nossas. Você pode jogar no Google. Que legal. Vai ver lá as avaliações, somos 5 estrelas, não temos reclamações. Pode pesquisar aqui no site Reclame Aqui, você não vai encontrar nada em relação à GTEC. Todos os problemas que tiveram, nós resolvemos de maneira, né, cordial. E, enfim, então, a questão do preço, a gente não negocia muito. Tá? Nós temos uma tabela de preço, obviamente nosso preço é muito mais justo do que o preço do fabricante, obviamente pela estrutura, né? Mas também não fazemos algo tocado, sabe? Porque a gente sabe que a qualidade e a responsabilidade do nosso trabalho, ela é de alto nível, sabe? Nós somos uma empresa pequena, mas temos aí comportamento e postura de uma empresa grande. Sim. O meu pai, ele tem uns bordões muito clichês que hoje, eu estou vivenciando, ele tem uma frase que a prevenção é melhor do que a correção. Sempre. Engraçado que isso realmente faz muito sentido, principalmente para quem tem um carro, por exemplo. A prevenção dentro da máquina. Qual que é a real importância de você manter a manutenção? Aí eu te faço uma pergunta. Tem médico que sabota? Fala assim, essa máquina aqui, paguei 400 mil nela, não precisa de manutenção. E vai protelando até no dia. Isso acontece muito? Conta pra gente. Acontece demais. Nossa, é onde a gente trabalha muito, né, com o nosso cliente, é esse ponto, exatamente. Olha, a ideia é trabalhar no preventivo para que você não tenha uma corretiva muito alta. É mesmo o exemplo que você tem aí do carro, igual você falou. Você tem um Porsche, por exemplo. O Porsche é caro. E a manutenção dele é cara? Proporcionalmente. Exato. Então, nós temos equipamentos ali que, às vezes, tem o valor de um Porsche, tem o valor de uma BMW. Então, tem equipamentos muito caros e que as peças de reposição são caras. Então, ou seja, qual que é o nosso diferencial para com o cliente? Vamos trabalhar no preventivo, porque, como a gente tem uma larga experiência dentro do fabricante, trabalhamos com isso há muitos anos, a gente sabe os pontos que são mais críticos para o equipamento. Então a gente trabalha, se você fizer uma boa preventiva desse equipamento, confiar no nosso trabalho, eu te garanto que o seu equipamento ele vai longe sem te dar interrupção. Que legal. Então é esse que é a chave do negócio. E não trabalhar, algumas empresas trabalham diferente. Deixa o cliente solto, deixa essa preventiva meio largada. Até quebrar. Até quebrar. Na hora que quebrar, o valor de manutenção vai ser alto. O valor de hora técnica dele vai ser alto. Mas o nosso pensamento não. Ele é inverso ao das empresas. Por isso que a gente tenta o diferencial de mercado. A gente tenta colocar para o nosso cliente que já é fiel e também para os novos clientes, né? Que o nosso tipo de pensamento é diferente. Então, se eu te entrego um serviço preventivo que vai fazer com que a sua máquina chegue longe, tenha alta produção e não tenha parada durante esse período, né? Você vai ter muito mais retorno, vai poder expandir sua clínica, vai poder comprar um novo equipamento, enfim, todo mundo vai ganhar com isso. E a gente também, no atendimento preventivo, a gente segue um checklist, então a gente acompanha, dá as orientações para o cliente e não, por exemplo, chega numa manutenção corretiva que a gente perderia várias horas para corrigir esse problema do cliente. Então, para a gente também é bom, é lucrativo. Então, é bom para a empresa em termos de faturamento e é bom para o cliente também, que vai ter a máquina dele sempre funcionando e a produção dele em cima. Exato. Inclusive, pegando um trecho do que o Léo falou, tem um cliente, né, um hospital muito grande aqui em Belo Horizonte, que é o Felício Roxo, onde nós atendemos já, talvez aí, né, desde que começamos a GTEC. E é um hospital que tem um número grande de equipamentos, tem um número grande de médicos que prestam serviço lá, e enfim. A gente sabe que
quanto mais pessoas mexendo, geralmente menor é o cuidado, né? Sim. Cada um mexe um pouco, cada um tem uma postura, um cara tem a mão mais pesada que o outro, enfim. E começávamos a observar que tínhamos um número muito alto de chamados para aquele hospital. Que legal. Semanalmente, 2, 3 chamados e tava ficando até chato, sabe? E muitos dos defeitos eram causados. Eles não aconteciam por naturalidade, o equipamento queimou, chegou no final da vida útil, não. Muitos defeitos eram causados por mau uso. Até que, né, nós, em conversa com o pessoal da engenharia clínica, nós tivemos a ideia, inclusive, de prestar lá um treinamento para a equipe, para poder minimizar esse tipo de descuido com os equipamentos. Então participaram lá os técnicos da engenharia, de teste, de manutenção, alguns enfermeiros, a pessoa que fica mais de linha de frente com os equipamentos. Né? E aí podemos, né, expor para eles diversos cuidados, como o uso do ar-condicionado de forma correta, a verificação do no-break, questão do filtro de ar, a questão de limpeza, a questão de não expor o equipamento à umidade, a líquidos, enfim, diversos fatores que contribuíram muito para que reduzissem os problemas. E foi instantâneo. Assim que tivemos esse treinamento com o pessoal, os chamados reduziram bastante. Né? Aí o pessoal fala, pô, mas para você é ruim, porque o seu trabalho é arrumar o equipamento, né? Você vai ganhar menos. Cara, tudo bem, mas é tão legal quando alguém fala, cara, a GTEC toma conta do meu parque de equipamentos, e depois que a GTEC chegou, as coisas melhoraram. Legal. Diversas clínicas aconteceram isso. Teve um negócio curioso, foi até na época da pandemia, tá? Que a gente estava atuante, né? Ou seja, atuamos até mais, né? Do que no dia a dia normal, que teve uma demanda muito grande de serviço. As outras empresas praticamente fecharam e a gente continuou atuando. Sim. Tinha a demanda, aumentou, na verdade, né? Então a gente teve um caso até curioso, que foi num hospital, que a enfermeira, ou a auxiliar de sala, né? Ela foi higienizar o equipamento, ela estava naquela questão e ninguém passou nada para ela. Ela pegou um vidro de álcool, literalmente, e jogou em cima do painel da máquina ligado. Nossa! A máquina explodiu, estourou. E aí, quando nós chegamos lá, nossa, o que aconteceu aqui? E tudo, ela, não, eu fiz assim, nossa, mas você não pode fazer, você tem que higienizar dessa forma, assim, 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 tudo. Foi uma pandemia, teve uma questão do pessoal, deu uma desesperada ali, mesmo um profissional treinado, ele entrou naquela pilha. Então a gente entrou nisso, não, calma, vamos orientar, vocês vão higienizar o equipamento, não vai ter risco, mas você vai fazer assim, 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 vai ser uma coisa segura para você, para o equipamento, e a coisa vai andar. Então, assim, mesmo numa situação extrema, a gente buscou orientar o cliente para que ele tivesse o comportamento correto ali, para que o equipamento dele não tivesse uma parada, né, uma queima. Agora eu estou entendendo, está bem mais claro o sucesso da empresa de vocês. Parabéns, senhores, por manter uma essência muito rara que eu não importo, não é somente dinheiro, não é somente, então, do fato de vocês fazerem um treinamento para diminuir, para aumentar a saúde daquele equipamento, instruir, não visando somente se quebrar, beleza, então o conserto aqui é mais caro do que a manutenção. Isso é muito legal. É nítido, o sucesso da GTEC faz uma diferença muito grande. Eu estou até com esse projeto, eu já tenho aqui já listado em mente alguns grandes hospitais, grandes clínicas, não só em BH, mas em toda Minas Gerais, onde eu tenho esse projeto de apresentar esse trabalho de conscientização, de cuidados mesmo com o equipamento, até mesmo para, né, que você não leve vantagem com isso, sabe? Porque tem muita empresa que pensa assim, cara, inclusive fabricantes, tem fabricantes que vão lá, instalam o equipamento pro médico e não falam pro cara, não fala, você tem que limpar esse filtro de ar aqui a cada 30 dias, você tem que verificar o seu ar-condicionado se a temperatura está adequada. Então não, a gente tem essa filosofia desde sempre, sabe, de mostrar para o cliente que você também preocupa com ele. Você não quer somente ganhar aquele dinheiro, né? Que você quer que ele também fique em paz, fique feliz lá com o equipamento, que ele cresça, que ele compre mais equipamentos. Então a gente pensa muito lá na frente, não pensa só no agora. Então, assim, eu quero que aquele médico que tem uma clínica pequena, que ele expanda, que ele ganhe dinheiro, que ele venha nos procurar para comprar mais um equipamento, que ele venha nos indicar para um colega. Então, a filosofia da GTEC, né, ela vem na contramão de muitas outras empresas. Legal. Eu entendo isso muito também por cultura. Sim. Isso é muito legal. Quando existe valor, o preço se torna irrisório. Exato. É uma filosofia muito forte em empresas. Eu que estou dentro de várias empresas, eu percebo isso. Agora quero entrar no assunto aqui, assim, que é para mexer no vespeiro mesmo. Porque é o seguinte,
não é novidade para ninguém que trabalhar com pessoas, se não tem as manhas, não entra não, né? Não. Porque misericórdia, cada pessoa é um universo diferente. Minha primeira pergunta é relacionada a isso. Como que é para vocês lidarem com tantas pessoas ignorantes, pessoas... qual que é a válvula de escape de vocês para manter a excelência no atendimento? Pois é, esse é um ponto interessante mesmo. Porque o médico vai te chamar, ele não tá feliz, cara. Vai te chamar quando a bomba explodiu, né? Não, mas eu gostaria de saber como que vocês mantêm uma inteligência emocional, um equilíbrio, porque eu que não sou da área, eu imagino, deve ter cada médico que deve se achar um semideus, deve ter gente assim que parece que para chegar no médico você tem que pedir benção para meia dúzia de pessoas. Como que é para vocês, primeiramente, a manter esse equilíbrio emocional? Porque tem uma hora que estoura, né? Mas como que vocês fazem isso? Eu acho que assim, a gente lida com problema. Então, realmente é estressante, né? Uhum. É problema fora da empresa, que é do cliente. Problema dentro da empresa, às vezes, para resolver o problema do cliente. Então, tem problema aqui, tem problema lá. Uhum. O que a gente foca, né, em fazer, pelo menos, né? É sempre demonstrar para o cliente, calma, doutor. Nós vamos bolar uma solução para o senhor. Uhum. Vamos começar aqui do início. Volta, respira. Nós vamos chegar agora numa solução. Então a gente sempre tenta baixar um pouco o nível de energia para captar essa coisa, esse ruído que vem de lá, filtrar ele e tentar entregar o que volta bem. Mas já teve inúmeras situações que fala assim, ó, Fabrício, seguinte, esse médico ele tá tão estressado, que assim, do jeito que eu tô falando com ele não tá nem me ouvindo. Uhum. Vamos fazer o seguinte, peraí que eu vou passar para você a bola. Uhum. Fabrício continua o atendimento com ele. Legal. E vice-versa. Às vezes acontece com o Fabrício, cara, meu Deus, esse médico já tá no limite, eu já não consigo mais administrar ele aqui, ele tá muito estressado. Calma, passa para mim que agora eu vou começar de novo aqui do zero com ele. Então, às vezes, a gente vai bolando essas pequenas estratégias para burlar esses problemas, né, humanos, né, que às vezes acontece e filtrar esse negócio. Mas tem vezes também que a gente vai no local, né, tem que mostrar para o médico, doutor, aqui, ó, eu quero o melhor para sua máquina. Então eu quero te dar a solução aqui. Não foi eu quem estragou a máquina. Nós provocamos, aconteceu e tal. Então a gente vai focar na solução. Então a gente tenta sempre tranquilizar ele, doutor. A gente está mexendo com uma empresa séria, a gente tem uma larga experiência com isso. Já vimos situações muito parecidas com a do senhor, ou até pior. Aconteceu uma coisa pior, mas olha só, nós resolvemos assim, tal. Então nessa questão que a gente passa para ele, às vezes ele já respira e fala, tá, entendi. Então você já passou por esse avião caindo que tá aqui agora, você já passou e resolveu? Uhum. Resolvi. Às vezes ele chega assim, toquinho nas suas costas e fala, beleza, então. Exatamente. Então resolve pra mim e daqui a pouco eu volto. E aí, às vezes, o cara sai de vilão, né, daquele cara estressado, falando palavrão, ele depois vira um colega seu. O cara fica tranquilo, fica, tipo, né, bem mais calmo, né? Então já aconteceu diversas vezes. É como o Leonardo falou, você lidar com problemas o tempo todo. O telefone quase não chama pra coisa boa, cara. É só problema. Uhum. Mas assim, eu tenho que estar preparado para isso. Eu trabalho com isso, eu tenho que estar acostumado com isso. Então, se você chegou no cliente para atender ele com a máquina parada, você não vai achar o cara feliz. É raro você achar alguém tranquilo nessa situação. Então, mas você tem essa função de acalmar o médico e falar assim, doutor, vamos lá, vamos com calma. Eu tô aqui para resolver o seu problema. Eu não tô aqui para arrumar mais um problema. Uhum. Então, né, vamos baixar a temperatura, vamos lá ver o que aconteceu, vamos direto ao ponto. Não vamos ficar aqui de zum não, porque o resultado é o que importa, né? E já teve situação até muito engraçada, pegando um gancho aqui no que o Leonardo estava falando também, de uma vez aconteceu comigo. Já aconteceu diversos casos, mas me veio na mente aqui essa situação. Uhum. De um médico que, cara, me ligou muito bravo, xingando palavrões, porque a máquina dele não estava ligando. Uhum. Ele chegou pela manhã para fazer a agenda dele, na hora que ele foi apertar o botãozinho, a máquina não ligou. E ele ligou muito bravo, sabe? Xingando todos os palavrões que você possa imaginar, como se fosse eu o culpado. Uhum. Eu deixei ele esbravejar, depois falei, doutor, vamos lá, para de gritar, deixa eu falar com o senhor. Se o senhor não deixar eu falar, por que você está me ligando, né? Uhum. E aí, cara, mandei o orçamento para ele, né? Obviamente, era uma cidade bem distante, né? Por sinal, lá no norte de Minas. E mandei o orçamento para ele tinha extrema urgência, queria que eu fosse lá no mesmo dia. Eu falei, doutor, hoje não dá, já tenho aqui uma agenda, mas eu posso te atender amanhã.
eu vou remanejar alguns atendimentos que eu já tenho marcados para amanhã e vou atender o doutor amanhã, vou te ajudar. E aí me desloquei para atendê-lo, né? 8, 9, 10 horas de viagem. E olha que durante a nossa conversa, eu fiz diversas perguntas para ele. Doutor, já verificou o no-break, já verificou a rede elétrica, tá tudo certinho? Enfim, diversas perguntas que ele mal me respondia, porque ele só sabia xingar e queria que eu fosse atendê-lo. Cara, depois de, trocentas horas de viagem, chegando lá para verificar o aparelho dele, na hora que eu adentrei a clínica, ele, extremamente nervoso, eu consegui driblá-lo. E chegando lá, cara, simplesmente o disjuntor do equipamento dele estava desativado. Olha só. Sabe? Então, assim, o cara criou um problemão, cara. E olha que eu dei dicas a ele, né, doutor? Verifica o no-break, verifica o cabo do equipamento se não soltou. O disjuntor, fiz diversos pedidos a ele. Já olhei tudo. Preciso que você venha aqui, tudo bem. Cara, aí me chego lá, cara, o disjuntor dele estava baixado. Olha só. Talvez alguém desligou a máquina no final do dia, foi lá sem querer, abaixou, ou, intencionalmente, inclusive. E, cara, ele ficou sem graça, sabe? Ele ficou sem graça, me pediu milhões de desculpas. E aí, poxa, depois a gente riu pra caramba da situação, sabe? E aí viramos clientes, amigos, enfim. Então, assim, tem diversas histórias aí pra contar. Falando em histórias, tem alguma que marcou a vida de vocês na GTEC? Aquela que vocês lembram, assim, todo dia ou usa muito? Aquela assim, pô, cara, essa aqui foi fora da curva. Ah, teve um caso uma vez que, assim, até pra mostrar, né, para o nosso público, né, como é que a gente pensa e trabalha, né, teve um caso curioso, que foi num hospital lá em, próximo de Ubá, em Visconde do Rio Branco, lembrei o nome da cidade, que a gente, Fabrício esteve lá, depois a questão estava complicada, eu fui, aí depois nós falamos, agora vamos nós dois, agora que o negócio apertou, vamos levar todas as peças do equipamento. Saímos com o carro quase tombando na estrada, de tanta coisa que tinha lá dentro, de ferramenta, de peça, não sei o quê. Chegamos lá, trocamos todas as peças do equipamento. E o equipamento não funcionava. Putz. Cara, eu falei, não, bicho, só pode ter um espírito, deve ter alguma coisa nessa máquina que não vai, não tem condição. Já sabe quando já fugiu da lógica? Aí nós viramos lá, o negócio é o seguinte, nós temos que resolver isso aqui. Porque não podemos deixar o cliente na mão e o hospital. Criamos um paliativo para eles irem utilizando e tal, mas, cara, nós temos que pensar nisso aqui, nós vamos resolver isso de uma forma ou de outra. Nós compramos outro equipamento do mesmo modelo, de um ano muito próximo, praticamente o mesmo ano. Levamos ele, fizemos o frete, entregamos no equipamento, no hospital, no caso, né? E reconfiguramos a máquina e tiramos o equipamento lá de dentro do hospital. E resolvemos o problema do cliente. Então, mas até chegar nisso, caramba, nós ficamos ali uns 40 dias, praticamente comia, dormia, respirava e ficava pensando naquela coisa bizarra, que não se resolvia. Então a gente tomou essa atitude, falou, nós temos que sanar isso aqui para o cliente, é um cliente nosso, nós temos essa missão. Colocamos a máquina, resolvemos o problema lá e, curiosamente, essa máquina voltou para a gente desmembrou ela, testamos todas as peças foram para outros equipamentos que a gente faz manutenção também. Curiosamente, nenhuma peça deu defeito. Ah, tá brincando. Coisas da manutenção. Coisas do além. Mas aonde que a gente chega nisso? O cliente, né? Na época, eles até assustaram com a gente chegando com o equipamento lá e descendo dentro do hospital. Que é isso e tal? Não, mas é o correto. Nós temos que resolver o problema. Estou te dando a solução. Legal. Tá aqui a solução. E é um cliente que ainda é cliente nosso até hoje. Nós fazemos diversos atendimentos lá, né, de manutenção corretiva, preventiva, manutenção de transdutores, que a gente também trabalha, né? Então, graças a Deus, a gente sempre prezou pelo nome. Sim. Então, essa é uma questão que, independente de onde vá, porque a manutenção é uma coisa muito vasta, pode acontecer 1 milhão de coisas dentro disso aí, né? A gente sempre preza por entregar esse produto final para o cliente. Mesmo que a gente tenha que se virar. Falar, vamos fazer um milagre aqui. A gente tem que prezar por isso. E nós temos uma fidelidade muito grande também ao cliente em relação à garantia. Tá? Uma coisa que realmente seria uma das suas perguntas. Né? A garantia todo mundo quer, porém, é sempre assim, né? Obviamente, iria ser uma das minhas perguntas. Tem 3 meses de garantia, dá 3 meses em um dia dá um problema. Como que a GTEC comporta? Eu tava lembrando de um caso idêntico a esse que eu ia citar, parece que você leu o pensamento aí, cara. Porque é o seguinte, tem as grandes empresas que realmente são sérias, honestas, enfim, cumprem aquela garantia dentro do programado. Tem alguns aventureiros, alguns
caras que se aventuram na área que não tem nome, não tem postura, não tem qualidade para trabalhar e não tem também responsabilidade, né? O cliente compra ali um produto de 15, 20 mil reais e, sei lá, depois de uma semana, não sabe nem a procedência daquele material, depois de uma semana aquele material, aquela peça apresentou um defeito. Cara, muita gente da área não assume, cara. Virou pro cliente, se estragou, o problema é seu. Alguns casos o cliente tem que acionar meios jurídicos, outro caso o cliente realmente fica no prejuízo. E a nossa empresa tem muita responsabilidade em relação a isso, muita seriedade, né? Então foi o caso que o Leonardo citou. Teve caso da gente bater o desespero, cara, de você levar um equipamento inteiro pro cliente para que você resolva o problema do cara. Você não vai deixar, né, o cliente ali na mão. E aí, assim, voltando ao caso da garantia, que foi o que você citou agora há pouco, teve um caso aqui em Belo Horizonte, numa clínica grande aqui de BH, aí deve ter uns 3 anos atrás, que nós vendemos um tubo de raio-x. Esse cliente possui um mamógrafo, né? E esse mamógrafo dele queimou o tubo de raio-x, que é a principal peça do equipamento, a peça mais cara. Cara pra caramba. Muito caro. Nós tivemos que importar essa peça. Essa peça demorou aí, né, praticamente uns 20 dias para chegar em BH. E essa peça, por curiosidade, ela tinha 3 meses de garantia quando nós compramos, né? Uns 90 dias. Só que esses 20 dias do trajeto já tá contando. O cara, o fornecedor, não quer saber. Saiu do estoque dele, já tá contando a garantia. Chegou aqui pra gente, nós tivemos até esse cliente, instalamos o tubo funcionou perfeitamente. O cliente fez o pagamento e fizemos o contrato, né, com esse cliente lá, o contrato de venda. E nesse contrato rezava os 90 dias de garantia. Né? Colocamos lá, rezava os 90 dias de garantia. Coincidentemente, cara, você falou 3 meses e 1 dia, né? Foi um pouco mais. Foi tipo 3 meses e 4 dias. Pouquíssimo tempo depois de findar essa garantia prevista em documento, a máquina danificou, deu o mesmo defeito. Queimou de novo o tubo. O cliente ficou assim, desesperado, por 2 motivos. Primeiro, porque estragou, e segundo, porque estragou após a garantia. E ele veio nos procurar, não exigindo a troca, mas apenas para sinalizar. Falar, poxa, comprei a peça de vocês e, cara, pouco depois já sei que acabou a garantia, tá? Não estou cobrando de vocês, mas estou sinalizando, né? E, cara, foi desesperador pro cliente e pra gente. Cara, Leonardo e eu conversamos, cara, e a gente ficou naquela. Nós ficamos com a consciência pesada. Falei, cara, não tem direito, não tem obrigação nenhuma de trocar esse tubo. Sim. E era grana, era coisa de 50 mil reais na época. E só que nós ficamos tão incomodados com isso, né? Automaticamente acionamos o fornecedor. O fornecedor olhou lá no histórico dele e falou, cara, não, já tem mais de 100 dias que esse tubo já foi vendido para vocês. Garantia aqui já findou, não tem mais o que fazer. E nós ficamos com a bomba, né? Falei, Leonardo, nós temos 2 opções. Ou perdemos o cliente e perdemos a imagem e deixamos como está, o cliente não tem direito de trocar. Sim. Ou vamos até ele e estornamos o dinheiro para ele. Olha só. Até tentamos comprar um outro tubo, mas como nós não conseguimos um outro fornecedor, nós não iríamos, obviamente, confiar neste que vendeu pra gente, né? Teríamos que buscar um outro. Então nós não encontramos, nós fomos até o cliente pessoalmente, fizemos uma reunião e propomos para ele devolver o valor integral que eles pagaram, né? Sem obrigação nenhuma. Sem obrigação nenhuma. Que legal, cara. O cliente ficou assim, assustado também. Falou, poxa, não, vamos descontar uma parte, como fosse um aluguel. Eu falei, não, doutora, não é certo. Vamos aqui, né, fazer um pouco além do que, né, a maioria fazia. E aí, cara, a gente, depois dessa, foi assim, benéfico demais pra gente. Essa médica ficou muito fã, aí todos os serviços já eram feitos com nós, continuou com nós e indicou a gente para muitos outros. Esse assunto aí meio que correu nos bastidores de muitas clínicas também e trouxe muita credibilidade pra gente, né? E é assim que a gente trabalha. Então, parabéns pela atitude. Realmente, quando não tem obrigação e você entrega algo a mais, isso leva um nível de excelência. Eu falo muito isso aqui no Engrena. O que você pode fazer a mais? Para quem tem empresa, se ficar aquele sistema engessado, não vai funcionar. E a vida vai te dar uma situação em algum momento para você romper aquele gesso. E aí, faz ou não? Dá para entender o sucesso da GTEC exatamente pela excelência e se importar realmente com o empresário. Dentro deste universo, Belo Horizonte e cidades do norte de Minas, vocês já estão muito bem consolidados. Qual que é o projeto da GTEC em expansão? Não só o norte de Minas, né? Nós atendemos Minas inteiro, na verdade, né? Então, graças a Deus, todas as regiões somos muito bem aceitos, temos um volume muito grande de clientes
E já está começando a, inclusive, sair um pouco do estado, né? Já temos aí clientes, né, no interior do Rio, interior de São Paulo, né? São as divisas. Nordeste, muito cliente, né? Que legal. Procuram, né? Mas aí pro Nordeste complica muito, o Nordeste do país. Questão de deslocamento, enfim. Sim. Então, muitos mandam equipamentos pra gente aqui. Equipamentos portáteis, que às vezes o médico coloca numa maletinha, manda via aéreo, né? Tem casos que equipamentos grandes, o médico tem que contratar lá um serviço de transporte próprio, né? Para poder mandar essa máquina aqui pra gente mexer em Belo Horizonte. Então, nós temos uma boa credibilidade já começando a nível nacional. Né, uma aceitação muito boa, até mesmo já em alguns outros estados do país. Então já temos hoje um colega que atende ali a região o estado de Maceió, né? E nós já fizemos aí o treinamento dele, já colocamos ele no mercado. Então já temos hoje uma filial caminhando devagar, mas está indo lá na região Nordeste, né? E a intenção é essa, são pequenos passos, porém passos sólidos, né? Não queremos aquele crescimento falso que você dá um passo maior que a perna e venha cair. Então a gente vai crescendo bem devagar, porém um crescimento sólido. E eu acho que isso traz aí resultados tanto para a gente, né? Que é o que a gente busca, e também para o cliente. Quando a gente fala de padronização dentro de uma empresa, ficou muito clara essa essência, essa cultura que vocês têm sobre entregar algo a mais. Porém, na prática, um médico chamou. Como que é o procedimento da GTEC? Qual que é o passo a passo assim quando vocês chegam na empresa? O nosso passo a passo ali, né? O padrão, né? Abertura do chamado, né? Ali pelo cliente, no caso da corretiva, né? Abertura do chamado, o filtro ali, que a gente tem essa manutenção aqui de manutenção preventiva, corretiva. Essa manutenção é passível de um suporte técnico à distância ou não. Então a gente faz esse filtro ali. Se não, agendamento. No caso, orçamento, né, daquele cliente, daquele serviço, o agendamento e conclusão do serviço. Basicamente, assim, né, seria mais ou menos por aí. Lógico que tem casos, né? Tem situações que fogem da curva, tem coisa que é para ontem. Igual o Fabrício falou, essa questão, né, onde a gente pensa em chegar. Graças a Deus, com esse tipo de comportamento, né, que a gente tem aqui desde o início, né, da GTEC, a gente também teve um bom nome levado através também dos outros prestadores de serviço pelo Brasil. Então, hoje a gente tem prestadores de serviço aqui que são parceiros nossos, que é em São Paulo, no Rio, Rio Grande do Sul, que confia no nosso trabalho. E tem situações, às vezes, desses chamados, né, que acontecem, que às vezes a gente, um cliente que está ali naquela divisa do sul de Minas com São Paulo, a gente às vezes aciona um parceiro nosso, que é de nossa confiança também, que tem uma procedência muito boa, e consegue fazer esse atendimento rápido lá para o cliente, porque a gente às vezes está 500 quilômetros do cliente, e nós temos um parceiro que está lá 50 quilômetros. Então ele está bem próximo. Então a gente já passa a diretriz para ele, olha, esse cliente é um cliente nosso, ele é assim, 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 aconteceu esse defeito, então já vai com essa diretriz lá para atender ele. Se for o caso, a gente já despacha uma peça para lá, para já agilizar também o processo, e tenta sempre focar nesse resultado final, de atender o cliente e deixar com que ele fique bem seguro. Então tem todo esse processo aí, não é tão mágico assim, tem hora que vai aparecendo um monte de coisa no meio do caminho, mas a gente sempre tenta chegar nesse produto final. A gente até tem nossos técnicos também aqui, nossos colaboradores, né, tal. Você estava falando da questão humana, né? Cada pessoa lá tem uma personalidade. Então a gente lida com isso também, né, tudo. Temos o Christian, né? Que é da nossa parte técnica, excelente técnico, né? Mas ele é uma pessoa bem agitada. Ele é bem agitado. Ele quer, eu quero ir lá agora, nesse minuto. Então a gente tem que acalmar ele. Não, vamos lá. Nós vamos fazer aqui um passo a passo, pra você chegar tranquilo, você não ir muito afoito. Aí nós temos o Tyrone, que também atua na parte técnica e comercial. Né? Ele é muito bom. Ele já é um menino diferenciado. Ele já é mais tranquilo. Ele já pensa bem para fazer. Então, analítico. Bem analítico. Então a gente tem que trabalhar isso nele. Olha, então chega, analisa, mas assim, vamos ao ponto, né? Pode chegar tranquilo, executar também. Então tem todas essas manobras acontecem fora e dentro da empresa também. Então, a gente tem toda essa questão. Tem a parte administrativa nossa também, que hoje tem a Carla, né? Que é responsável, né? Nessa parte nossa lá, excepcional.
funcionária, ela é fantástica, mas ela é bem criteriosa, ela é bem correta com as coisas. Então a gente tem que relaxar ela um pouquinho às vezes. Calma, Carlos, esse cliente aqui, ele é mais assim, esse aqui ele é mais assado. Então você tem que sentir a temperatura do cliente. Tem cliente que é muito criterioso, mas tem cliente que gosta de brincar. Sim. Tem cliente que gosta de contar piada. Tem cliente que, às vezes, atrasa um pagamento, um boleto. Então, a cara, não, tem que receber hoje e tal, não sei o quê. Tem que receber, cara, mas esse cliente, olha só, ele é um senhor, ele tem dificuldade mais com boleto, essas coisas e tal, com tecnologia. Ah, entendi. Então, você pode contar uma piadinha com ele aqui. Ô, doutor, esqueceu o boleto e tal. Você pode pagar amanhã? Ô, minha filha, vou pagar. Então, tem todas essas nuances, né, que fazem parte da parte empresarial, né, que a gente, às vezes, não via. A gente estava na parte técnica, lidando ali com o cliente. Às vezes a gente não participava disso. Hoje a gente tem a oportunidade de ver esses processos acontecendo e administrar melhor, né, todas essas questões. Isso é muito legal. Quando a gente fala também, o médico trabalhando com a máquina ali o dia inteiro, várias horas, máquina ela tem uma vida útil. Tem. Agora, assim, abrindo a caixa preta mesmo, qual que é a atitude que o médico... A pior atitude que o médico tem que quebra uma máquina fácil? O que ele precisa fazer para quebrar uma máquina? Eu acredito que tanto de trabalho de prevenção e correção está muito ligado também ao manuseio do equipamento. Mas aquela número 1, aquela atitude ali que estraga, qual que é? Olha, grande parte dos médicos tem uma dificuldade de entender que a rede elétrica, seja de estados de cidades maiores como de cidades pequenas, ela sofre muita variação, muita interferência, muito ruído. Então, nós falamos muito com o médico que, por exemplo, o no-break é o principal para-choque do equipamento. O no-break é como se fosse o pneu de um carro. Se o pneu está em boas condições, a sua chance de se envolver em um acidente é muito menor, né, do que o pneu careca, um pneu em péssima condição de rodagem. Então, tem muito médico que compra um aparelho de 400 mil reais e compra lá um no-break novo, né, de 4 mil reais, que corresponde aí a 1% do valor do equipamento. E aí, se passam uns anos, né, mesmo tendo as preventivas em dia, né, as manutenções ali, o cuidado com a máquina, a limpeza, enfim, eles esquecem do no-break, eles acham que o no-break é eterno. Nós, inclusive, né, a gente dá essa dica muito para o cliente, fala, doutor, tem que fazer a revisão do no-break a cada, né, dependendo do tamanho do no-break, a cada 18 meses. Depois de 5, 6 anos ali de uso, eu recomendo que troque o no-break por outro novo. E muitos acabam ignorando isso. O cara fala, não, tá funcionando aí, já tem 8 anos, nunca deu problema. E vão deixando. Então, isso é o grande vilão. Então, em muitos casos acontece isso. A máquina queima, né, por uma oscilação na rede elétrica, enfim. E o cliente depois fica sem saber. Aí quando você dá aquela olhadinha, fala, cara, esse no-break aqui não tá legal. Ele é muito antigo, ele não foi revisado. Ou foi revisado de qualquer forma. E aí você chama o médico para explicar o tamanho do prejuízo. Doutor, vamos lá. Você está tendo um prejuízo aqui de 30 mil reais porque o doutor não trocou o seu no-break aqui quando deveria ter trocado, né? O no-break custa 4 mil reais, agora você está gastando 30. Esse é o principal. Né? Aí vem a temperatura em segundo lugar. Né? Muito lugar aí a gente orienta, nós temos cartilhas que orientam ali, né? Bons costumes com o equipamento. E mesmo assim o pessoal ainda insiste, talvez em não ter lá um ar-condicionado com a temperatura adequada, ou o ar não está legal, não está funcionando bem, o médico demora a chamar uma assistência técnica para aquele ar-condicionado, e a máquina sofre ali um processo de superaquecimento. Isso também gera problemas aí caríssimos, né, para poder resolver. Um outro ponto muito comum também essa questão de temperatura, o que a gente também foca muito para o cliente, para ele entender de uma forma mais... A gente usa uma linguagem, às vezes, mais popular. Doutor, é o seguinte, esses equipamentos, os projetos são desenvolvidos em países europeus, países frios, então, por natureza. Então, você tem lá fábricas que são na Alemanha, você tem fábricas que são na China, você tem fábricas que são nos Estados Unidos, Israel. Então, assim, você tem vários tipos de produto que estão dentro do mesmo fabricante, né? Que é essa questão de fabricação. Então, nós estamos num país tropical. Então, esse equipamento, muitas das vezes, foi desenvolvido lá na Alemanha, que tem um clima muito mais ameno. Então, o próprio fabricante, quando traz esse equipamento de lá para cá, para comercializar, ele coloca até em manual.
que o equipamento tem que trabalhar dentro da faixa de temperatura ideal, que é de tanto a tantos graus. Igual um carro, por exemplo, tem aqui, ele tem um sistema de refrigeração do motor. Sim. Então, ou seja, você tem que fazer aquela manutenção da temperatura do motor para que você não tenha o prejuízo. O equipamento é similar a isso. Então, às vezes, a gente tem que tocar nesse assunto com o médico, explicar para ele que ele tem que tratar esse equipamento pensando nessa questão. É onde a gente até brinca, né? Que o ultrassonografista, o primeiro pré-requisito quando ele escolhe a área é entender que ele vai trabalhar em sala fria. Então, é um pré-requisito. Ou seja, tem rinite alérgica, alguma coisa? Opa, vamos trabalhar essa questão, né? E tudo. E por quê? Porque é necessário. É uma base, né? Então, essa é uma questão da temperatura que você falou, que a gente também toca nesse assunto, tenta explicar sempre isso para o cliente. Então, se ele der uma brecha ali, nesses pontos, né, de alimentação, que a nossa rede elétrica também não é tão pura quanto lá fora. Então, aqui a gente tem 1 milhão de postes aqui com fios pendurados de tudo quanto é jeito, cabo de internet passando para lá e para cá, e geralmente no exterior você ainda chega lá, nem poste tem, é tudo... É terrestre, é tudo feito numa padronização diferente. Então, a gente tem que trabalhar nesses pré-requisitos de segurança ali para que o equipamento funcione bem dentro da fabricação. E nós, né, nos preocupamos muito com essa orientação. Então, tem caso que, para você resolver o problema daquela máquina, você gasta 30 minutos. E você gasta mais 1 hora conversando esse tipo de situações passando, né, esses dados para o cliente, né, as preocupações que ele tem que ter com o no-break, com o ar-condicionado, com o filtro de ar do equipamento. Um defeito muito comum também, que eu ia até citar, seria a questão do mau uso com o transdutor, né? O transdutor é aquela sonda que fica conectada ali ao equipamento. Então, muito médico é bem grosseiro, né, dá impacto na hora de guardar no local, deixa o cabo jogado ao chão, onde a rodinha do equipamento ou a própria rodinha da cadeira dele passa em cima daquele cabo diversas vezes, causando rompimento, né, da parte interna. Então, assim, são coisas que a gente trata isso no dia a dia. Então, é o que eu te falei no início, né? Nossa empresa, ela visa o cuidado com o equipamento e o cuidado com o cliente também. A gente não pensa assim, poxa, quanto mais estragar, melhor. Não, nós temos uma visão, né, como eu falei, completamente diferente. Então, é o que eu falei aqui agora. Tem dia que o atendimento é rapidinho, mas agora o convencimento do cliente, aí você gasta mais tempo para poder, né, orientá-lo. Maravilha. Senhores, antes de nós entrarmos no nosso quadro Papum, que é obviamente a cerejinha do bolo, né? É um quadro que a gente pratica aqui. Qual que é a raridade da GTEC? Por que contratar a GTEC? É uma coisa que nós deixamos bem claro para o cliente, não somente a vantagem financeira comparado com, né, as autorizadas, mas também essa questão do profissionalismo, da pontualidade, da preocupação que nós temos com o nosso nome, né? Esse é um pré-requisito que eu deixo muito claro. A gente tem que manter a excelência do nome. Acabou seu nome, cara, acabou a credibilidade, acabou tudo. E a gente oferece diversas soluções para o cliente, né? Além da manutenção do equipamento dele, né? A manutenção dos acessórios, dos transdutores. Também temos a alternativa de venda de equipamento seminovo. Por exemplo, né? Uma grande vantagem que nós falamos em relação à compra de um seminovo. Para o médico comprar um aparelho novo hoje, além do valor ser extremamente alto, né? Tem a questão da demora para chegar esse aparelho até o médico. Então o médico vai lá, talvez já abriu a clínica dele, já se programou todo. Poxa, daqui 2 meses eu quero já abrir minha agenda, já tenho tudo pronto, então vou começar a fazer ultrassom. Ele vai lá e compra um aparelho novo. O fabricante vira para ele e fala assim, olha, sua máquina só pode ser entregue daqui 90 dias. E tem muitos casos que esses 90 dias vira 120, vira 180, e o médico fica, né, a ver navios. Então a vantagem nossa é essa. Nós temos hoje um espaço aqui em Belo Horizonte, onde nós disponibilizamos alguns equipamentos seminovos, tá? E o médico pode nos visitar, né, ir até o nosso espaço, ou também, né, dependendo da distância, da logística, podemos levar o aparelho até ele. Que legal. Para que ele coloque na clínica, faça realmente exames e veja se aquele aparelho realmente o atende. E além do preço, né, obviamente o valor do seminovo não se compara ao novo, essa questão da entrega imediata, a manutenção direto com a nossa empresa, não tem aquela burocracia toda de empresas terceirizadas, como tem em alguns casos. E essa praticidade ela é importante. Eu acho que hoje em dia tempo é dinheiro. Eu acho que a pessoa poupar tempo e ter agilidade em todos os processos, para ela é benéfico em algum ponto.
Entendeu? Então, assim, hoje nós temos essa questão também da parte de vendas, que vem crescendo bastante, vem sendo bem aceita e é um dos pontos fortes que a GTEC trabalha hoje. Maravilha. Vamos de papum? Vamos embora. Ó, o que é o papum? Eu vou falar ou uma frase ou uma palavra e vocês têm que responder a primeira coisa que vier à cabeça. Cara, eu não sou bom nisso, hein? Beleza? Ó, é a primeira coisa. Eu também, ó, não tem nada programado aqui, eu não sei o que eu vou perguntar, mas é um quadro autêntico aqui do Engrena Cash. Beleza? Bora de papum? Bora. Ó, o Fabrício já deu uma respirada. O legal da brincadeira é essa, entendeu? É não pensar, é só responde. Vou fazer a contagem regressiva, vou fazer a pergunta, um para cada um e a gente... Tá. Vamos lá. Bora? Bora lá. Então vamos lá. 3, 2, 1. Saúde. Ai, cara, travei. Poxa, peraí. Caramba, meu. Amor. Cuidado. Fabrício na infância. Diversão, brincadeira. Léo na infância. Dificuldade, brincadeira e vacação. Seus filhos. Tudo pra mim. Léo há 10 anos atrás. Técnico puro. Fabrício em 2023. Mudando a cabeça, empreendedor, muito trabalho. Léo na primeira semana de GTEC. Aflição. Um hobby do Fabrício que ninguém conhece. Academia. O que o Léo gosta de fazer aos finais de semana? Boteco. GTEC em 2023. Crescimento. GTEC até 31 de dezembro de 2024. Processos. GTEC em 2025. Mais crescimento. E parcerias e novidades chegando. Muita novidade. Define GTEC em uma palavra. Comprometimento. Qual que é o maior sentimento que você tem pela GTEC? Cara, é minha base, minha estrutura financeira e responsabilidade. Qual o valor da GTEC que é inegociável? Honestidade. O que a GTEC faz todos os dias que não abre a mão em hipótese nenhuma? Compromisso com o cliente. Maravilha. E esse foi um papo. Obrigado pela participação. Pegou de surpresa, né? Pô, totalmente, cara. Totalmente. É isso mesmo, também não tem nada programado. Isso aí. Queria deixar registrada aqui a minha gratidão, a oportunidade. E vocês me ensinaram uma coisa. Compromisso, responsabilidade e sempre fazer mais. Obrigado por eu ter escutado isso, que às vezes a gente nem percebe no ciclo da vida. Estamos direcionados dentro de bolhas, dentro de ciclos, mas a GTEC deixou bem claro para mim que fazer a mais não é sobre o dinheiro, é sobre fidelização. Isso ficou enraizado no meu DNA. Considerações finais, que mandar um abraço, um beijo para alguém, aquela câmera aí toda de vocês, fica à vontade. Bom, para quem não nos... caramba, peraí, corta essa parte. Para quem não nos segue ainda nas redes sociais, né, temos aqui o nosso contato, que é gtec.mg, e lá nós temos aí diversas dicas de bom uso para seus equipamentos seminovos disponíveis para venda e novidades, tá? Então, quem puder, acompanha lá que tem bastante coisa legal. Exatamente. Bom, isso tudo que o Fabrício falou aí, eu ratifico, né? Obviamente. E se vocês puderem confiar no nosso trabalho, eu acho que a gente vai tentar o máximo possível não decepcionar ninguém, tá? Vamos tentar prestar o mesmo serviço, com a mesma qualidade e focando sempre no cliente ali, na satisfação. Maravilha. Senhores, muito obrigado mais uma vez. E pessoal, esse foi mais um Engrena Cash. Até o próximo.